Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade feminina. É um tema que costuma ser bem rodeado de tabus, né? Costuma ser velado, né? As mulheres não costumam falar sobre isso por medo, né? De como que as pessoas vão receber quando parte delas um questionamento ou até mesmo uma colocação sobre essa temática. Então não costuma ser muito abordado no meio, né, entre o público feminino, mas é extremamente importante. Então eu resolvi falar sobre isso, né? Esse mês de maio eu tenho feito algumas lives direcionadas às mães e acho que essa é uma temática bastante importante depois que a gente se torna mãe e acaba também abrangendo, né, qualquer mulher, independente da função que ela exerce na sociedade, independente dela ser mãe ou não. Então eu queria falar, é um assunto muito amplo, né, muito complexo. Talvez uma live não vai ser suficiente, mas eu tentei colocar aqui algumas coisas que eu acho mais importante pra gente conversar hoje. E como sempre a live vai ficar gravada, então qualquer dúvida também, se vocês quiserem voltar pro iniciozinho depois para assistir melhor, fica à vontade. E qualquer dúvida pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, na bio tem todos os meus contatos, né, as formas de entrar em contato comigo, então fiquem à vontade. A sexualidade ainda é um tabu, né, para as mulheres principalmente, eu acho que para toda a sociedade, mas principalmente para as mulheres a sexualidade feminina ela ainda é um tabu. Isso dificulta muito o diálogo, né? E precisa existir sobre o assunto entre o casal ou até mesmo com o ginecologista, com o psicólogo, né? Porque tem algumas demandas que hoje, boa noite, algumas demandas em que as pessoas depois de um tempo me falam que eu não sabia que eu podia conversar sobre isso com você. E aí eu sempre falo, não, gente, com o psicólogo você conversa sobre tudo, não precisa ficar tentando escolher as palavras para falar com a gente. Pelo contrário, é um espaço que é para você falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre a sua intimidade, boa noite. Inclusive sobre a sua intimidade, se isso te incomoda, ou se você acha que tem alguma coisa que não está legal, ou se você quer dividir porque você acha que encontrou a melhor maneira, né, de exercer a sua intimidade, a sua sexualidade. É o espaço que você tem para falar sobre o que você quiser. Então é um momento realmente que você pode falar sobre isso também. E a gente sabe, né, é sabido hoje que sexualidade não se resume ao ato sexual. A penetração, por exemplo, como já foi visto, né, como já foi dito, como já foi pensado durante muitos anos, né? Até o século passado, as pessoas achavam que a sexualidade, que na verdade o ato sexual era somente com o intuito de procriação, né? De fazer filhos. E é muito superior a isso, né? Hoje, a sexualidade, né, a saúde sexual faz parte da definição de saúde da OMS. Hoje, a OMS, ela define como um aspecto central do ser humano ao longo da vida, abrange sexo, identidades, papéis de gênero e orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade ela é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas e papéis e relacionamentos. E embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre vivenciadas ou expressas, né? A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos,
políticos, culturais, ambientais, legais, históricos, então, religiosos, espirituais. Tudo isso perpassa a nossa sexualidade. Então, olha como é um assunto complexo, né? Mas pelo menos hoje já tem a importância que demanda, né? Principalmente pelos órgãos da saúde. E falando assim mais prático, né? De forma mais prática, há um número enorme de mulheres que nunca chegaram a um orgasmo ou que não sabem identificar se chegaram ou se não chegaram. A gente já tem alguns estudos, 60% das mulheres disseram que nunca tinham chegado ao orgasmo e algumas disseram que na verdade elas não sabem dizer se já chegaram ou quando chegam elas não sabem identificar. E alguns mitos que assombram demais esse tema, né? E que precisa ser desconstruído. Um deles é que, né, que eu já falei um pouquinho no início, sexo não é só penetração. A maioria das mulheres não chegam e não chegarão ao orgasmo só com a penetração. Eu não sei se vocês sabem disso. Enquanto eu tô falando aqui, vocês vão dialogando comigo, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a grande maioria das mulheres não chega ao ápice do prazer com a penetração. Pelo menos não somente com a penetração, ou não em 100% das vezes que ela teve orgasmo, foi com a penetração. Precisa ter algumas outras intervenções, algumas outras estratégias, né, para que ela consiga chegar ao orgasmo de fato, né? E o orgasmo, ele não tem que ser o objetivo do ato sexual. Ele pode acontecer como uma consequência, obviamente, mas ele não precisa, você não precisa ir, né, para a relação sexual já pensando que vai ter orgasmo ou ficar frustrada se você não tiver. Até porque, às vezes você tem uma relação sexual ótima, mas não chegou ao orgasmo. Às vezes você chegou ao orgasmo, mas foi... Porque o orgasmo também é um processo fisiológico, né? Então, de repente, naquele dia, o teu organismo funcionou de uma maneira diferente, que você chegou ao orgasmo mais rápido, mas não teve todo aquele prazer de uma outra vez, por exemplo, em que você não chegou ao orgasmo, mas sentiu prazer por muito mais tempo na relação. Então, não é o orgasmo que determina se o sexo foi bom ou se foi ruim. E outro mito também, né, que acho que já está bem desconstruído hoje, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer, é que a mulher, ela não é um objeto sexual para o homem. Ela não tem que estar disponível para o marido, por exemplo, né, sempre que ele quiser. Boa noite, Lelê. Sempre que ele quiser, por exemplo, né? Ela não deve aceitar comportamentos que permeiam esse tipo de pensamento, sabe? Se você não quer transar com o marido, não transa e ponto. Não é porque é casada que é obrigada a ter relações sexuais, né? A gente tá no século XXI. Hoje em dia, a mulher, ela não é mais, não precisa mais ser subjugada pelo homem, né? Ela não é mais submissa ao homem. Então, ela pode respeitar as suas próprias vontades se naquele dia você não estiver com vontade, independente do motivo que seja. Pode ser por nada, entende? Se você não quer e ponto. Outro mito também que eu escuto muito. Sentir dor durante a relação sexual é normal. Não é normal, gente. Durante a relação sexual não existe dor. A vagina, ela dilata quando ela é bem estimulada. Então, se há presença de dor, pode ser algum problema fisiológico, como endometriose, por exemplo, né? Ou psicossomático, né? Psicológico, como vaginismo, dispareunia. Tem mulheres que tiveram uma educação muito rígida, podada, né? Assim, em relação, né, à vida sexual, ao ato sexual, na verdade, porque em alguns momentos, né, algumas pessoas endemonizam esse discurso sobre, né, educação sexual, por exemplo. Então, algumas pessoas que tiveram esse tipo de
educação, né, mais rígida nesse sentido, pode desenvolver o vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos da vagina, fazendo com que a penetração fique muito difícil. E algumas pessoas também que passaram por relacionamentos abusivos ou algum trauma que possa relacionar, né, que seja relacionado à sexualidade, ela pode desenvolver vaginismo também, que é o que a gente mais escuta assim no consultório, né, que é essa dor durante o ato sexual e que já foi investigado por um ginecologista, né, por um especialista, e não foi encontrado nada fisiológico que corroborasse com isso. Existe tratamento, tá? Você não precisa sentir dor. Se há presença de dor hoje, você pode ter certeza que é completamente curável. O tratamento depende de cada caso, mas em geral engloba exercícios de relaxamento da musculatura vaginal, além de técnicas de respiração, inserção de dilatadores vaginais e psicoterapia, justamente para você entender o que te leva a isso e entender os seus próprios limitadores, os tabus que você tem, porque a mulher ela realmente se poda muito ainda em relação às questões sexuais, né? Tem um outro tema também que eu escuto muito, é candidíase. As pessoas não sabem se candidíase é uma infecção ou se é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível. Ela não é considerada uma DST, mas ela pode ser transmitida sim durante o sexo. Mas a candidíase, ela é provocada por fungos que já habitam na vagina, e aí quando existe uma queda da imunidade, por exemplo, eles se proliferam e o nosso sistema imunológico, por estar, né, mais debilitado naquele momento, não consegue combater eles. É basicamente isso. E por ser na vagina, quando existe, né, quando há a relação sexual durante o processo da candidíase, você pode passar pro parceiro. Mas o homem geralmente nem apresenta assim muitos sintomas. Dificilmente ela tem algum desenvolvimento. Na mulher que geralmente aparece, que a primeira vez que aparece, então dura muito tempo, né? Leva aí quase um ano para ela realmente passar. Mas é algo que também tem tratamento. Ela é associada a isso, a queda de imunidade, uso de antibióticos, anticoncepcionais, imunossupressores e corticoides, gravidez. Na gravidez, então, geralmente quando a mulher já teve uma vez, na gravidez ela geralmente tem de novo a gravidez inteira. Então, é associada a diabetes também, a alergias, ao HPV. E normalmente ele já habita, né? Um fungo que já habita no nosso organismo, né? Ele só se prolifera quando a gente está com a imunidade muito baixa, quando está muito estressado também. Então, assim, isso é independente da idade. Como é algo que é do nosso organismo mesmo, feminino, isso pode acontecer em qualquer idade, desde criança mesmo, até falecer, na verdade, né? Agora, eu queria que a gente já falou um pouco sobre os mitos, mas se vocês tiverem ainda alguma coisa para colaborar, se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês acham que pode ou pode não ser mito, vocês vão escrevendo aí que a gente vai discutindo sobre isso, tá? É muito difícil ainda, né, para algumas mulheres entender esses impulsos. Então, algumas mulheres se recusam a aceitar os impulsos sexuais que têm ou mascaram ele porque acham que isso pode ser subjugado pelo parceiro ou pela parceira e nem sequer conversam sobre isso, o que é um equívoco, porque esse tema só aproxima o casal. Muitos homens também não se sentem à vontade de propor novidades no sexo por medo de serem mal interpretados pela mulher. Então, não reprimam seus desejos sexuais, suas fantasias, os seus interesses. Tenham curiosidades, conversem sobre eles com o parceiro. Não marginalizem a sexualidade. Ela é tão importante quanto qualquer outro aspecto da nossa vida.
entender e respeitar os seus limites é crucial, mas não tenha medo de se desafiar. Se você estiver inclinada... Oi, Renata, boa noite. Se você estiver inclinada, se você estiver disposta a se desafiar nesse sentido, a encontrar novidades, eu conheço algumas mulheres, né? Eu já ouvi esse discurso, até mesmo no consultório, de algumas mulheres que nunca entraram no sex shop, por exemplo, que não conhecem, nunca usaram nenhum objeto erótico, por exemplo. Então, se você tem esse tipo de interesse, de curiosidade, vá, entre. Lá eles explicam para o que serve cada objeto, cada vibrador, qual que é o mais indicado para um determinado contexto, quais que são melhores para usar sozinho, para usar com parceiro. E de vez em quando ainda tem, a Ju tá falando, ainda tem muito tabu neste assunto, né? Tem, inclusive entre nós mulheres, né, Ju? Era o que eu tava falando no início. Nós mulheres ainda temos muitas dificuldades para falar sobre isso com qualquer pessoa, né? Independente de ser com parceiro ou com as amigas, com os filhos, né? Com as filhas, muitas vezes. E isso só faz com que as pessoas fiquem mais alienadas no assunto, né? A internet está aí para quem quiser pesquisar, mas nem sempre são coisas boas que tem nelas, né? São coisas realmente fidedignas. Então, Oi, Gabi, boa noite. Então, eu sinceramente, não aconselho ninguém a procurar informações nesses blogs, sabe? E sim, sempre com um especialista, né? Com sexólogo. Existem psicólogos já especializados em sexualidade. E até mesmo quando a pessoa tem algum tipo, né? Algum transtorno, alguma dificuldade, né? Alguma disfunção sexual, ou até mesmo vaginismo, que é mais psicossomático, é importante que ela procure um especialista, porque às vezes ela pode ficar batendo de cabeça em cabeça no ginecologista, ele não encontrar porque ele não é especialista em sexualidade, ele não tem esse olhar voltado para a sexualidade, então ele pode procurar ali na parte fisiológica, não encontrar nada, e muitas vezes as mulheres escutam o que a gente já, né, o que a gente escuta por aí, toma um vinho que isso passa, você precisa relaxar. E não é tão simples assim, né? Realmente é psicossomático. Uma das primeiras coisas que a mulher precisa para ter uma vida sexual satisfatória é conhecer o próprio corpo. Algumas mulheres não conhecem a anatomia do próprio corpo, não sabem onde é a vulva, onde é o clitóris, não sabem que menstruação e xixi não saem do mesmo lugar, por exemplo. Se a mulher não conhece o próprio corpo, também não saberá reconhecer o que dá mais prazer a ela, né? Então, quais estímulos que surtem efeito nela, de que maneira que ela consegue chegar ao orgasmo mais fácil, né? Qual é o tipo de toque, onde é que ela gosta que toque, onde ela sente mais prazer. E se ela não souber nada disso, logo a relação sexual vai ser prejudicada, né? E é por isso que hoje, mais do que nunca, a educação sexual precisa ter espaço, justamente para que as pessoas consigam entender, consigam aprender a anatomia fisiológica primeiramente, né? A anatomia do corpo, e conseguir falar sobre o assunto sem transformar isso num grande debate, sabe? Num tabu, num dilema. Não é. Faz parte da nossa humanidade, né? A sexualidade, ela faz parte da nossa humanidade. O comportamento sexual da mulher, ele perpassa aí por momentos de carinho, de afeto, de consciência corporal. Então, se relaciona com a autoestima. Quando a mulher ela não está, né, muito bem com a autoestima, ela costuma ter dificuldades no sexo, ela costuma não se sentir à vontade com o parceiro, e
Algumas mulheres se sentem inseguras, né? Quando estão acima do peso, quando tem alguma estria, celulite. Isso dificulta a entrega dela na relação sexual, né? E aí ela acaba focando um pouco nisso ali na hora, não consegue realmente relaxar, se sentir à vontade. E na maioria das vezes o parceiro não tá prestando atenção nisso, né? A grande maioria dos homens não prestam atenção nesses detalhes do nosso corpo, né? Durante o ato sexual. Eles estão mais voltados ali para a desenvoltura, né? Para como de fato está acontecendo, o que está acontecendo, se a pessoa está à vontade, se não está, se está curtindo o momento. Isso, na verdade, essa troca é que geralmente produz, né? Provoca mais prazer para o homem, né? E para mulheres mesmo, né? Quando é uma relação homoafetiva, do que essas questões de celulite, estria, entende? Então, não precisa ficar focada nisso. Na verdade, algumas dessas imperfeições só a gente é que percebe na gente mesmo, né? Às vezes o outro é tão imperceptível, às vezes o outro nem consegue perceber, na verdade. E o ato sexual, ele não é pra ser incômodo, sabe? Não é pra ser um momento em que você fica preocupado se está fazendo alguma coisa errada, se está agradando, se não está. Na verdade, o ato sexual é pra ser um momento de prazer, de descontração, de proximidade entre o casal, entende? Ele, na verdade, eu sempre costumo dizer isso, eu acho que eu disse em todas as lives. O ato sexual, na verdade, a relação sexual, ela é ali, né, o termômetro da relação. Então, se ela estiver bem, é mais fácil de fazer as pazes quando há um desconforto, quando há alguma briga, né? Então, eu costumo dizer isso, que é sempre um termômetro, né? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje, para falar um pouquinho sobre sexualidades, é isso. Dizer para vocês, não podem os seus impulsos. Se vocês têm interesse em conhecer alguma coisa, em desbravar alguma novidade, sabe? Conversem com os parceiros, com a parceira. Tenha esse diálogo. O diálogo, ele faz parte da relação como todo, mas ele é primordial na relação sexual, na sexualidade do casal. Não existe maneiras de melhorar alguma coisa se não for a partir do diálogo. Então, conversem sobre o assunto, pontue o que gosta, o que não gosta, demonstra quando gosta, e não tem como o outro adivinhar, né? O que você realmente gosta, o que você não gosta. Você tem que falar, você tem que conversar. E é a partir disso que a sexualidade tende a melhorar, tanto para a mulher de forma individual, né? Então, por isso que eu pontuei durante toda a live que é importante que exista esse diálogo, ou com um psicólogo, ou com um terapeuta, ou com um especialista, com um ginecologista, com um sexólogo, ou com um parceiro mesmo, sabe? Então, se abra para essa conversa, para esse diálogo, que provavelmente as suas dúvidas serão sanadas e as suas inseguranças também. Eu espero que eu tenha ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode começar agora. Essa live foi bem rapidinha, que essa é a proposta, né, para sexta-feira, para ninguém ficar preso aqui muito tempo. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu pretendo deixar todas as lives, né, no YouTube principalmente, mas aqui no Insta vai ficar também. E eu tô pensando em consolidar tudo em um e-book para deixar disponível também para o pessoal, porque nem sempre as pessoas conseguem assistir, até por conta de áudio mesmo, e aí de repente para ler fica mais fácil, então vai
agradar a todos os públicos, né? A todas as demandas. Quem gosta de assistir vídeo, assiste. E quem prefere ler, eu vou deixar esse e-book preparado. Vou dar uma complementada, né? Porque sexualidade, por exemplo, é um tema muito extenso. Mas eu não quis me estender aqui hoje por ser sexta-feira. Então, última sexta do mês. Então, eu vou encerrar, e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo pelo direct. E fiquem acompanhando aí que daqui a pouco o e-book com todas as informações de todas as lives desse mês das mães vai sair do forninho, tá bom? Obrigado por todo mundo que ficou comigo aqui essa noite. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Tá bom, Ju. Obrigada. Tchau, tchau.